Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Denise Pinhão. Olá, bom dia, amigo ouvinte. Para aqueles que nos acompanham pela internet, através das ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Denise Pinhão. Estamos juntos para mais um programa Evangelho e Vida desta semana. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Nosso estudo de hoje se encontra no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Nós vamos destacar nas nossas reflexões os itens de 1 a 4 desse capítulo. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire nos traz, amigo ouvinte, pontos muito importantes para a nossa vivência de acordo com o Evangelho do Cristo. Nos traz orientações, entendimento sobre a nossa responsabilidade cada vez mais de estudar, de praticar e também promover, passar sempre adiante tudo aquilo de bom que aprendemos, que vai acrescentar em nós e no nosso próximo. Considerando que o conhecimento deve sempre ser compartilhado, iluminando a todos quanto precisam dele para evoluírem. Nós estamos aqui, estamos nesta vida, e para nós espíritas que acreditamos e sabemos da importância da reencarnação como prova da misericórdia divina, como uma oportunidade valiosa, para que o nosso espírito possa se aperfeiçoar no autoconhecimento, caminho pelo qual, através do esforço pessoal, a gente vai conquistando maturidade, desenvolvendo as potencialidades em nós, crescendo no aspecto moral e, claro, seguindo, compartilhando tudo de bom que a gente aprende com o outro. A reencarnação, amigo ouvinte, é bênção divina. Com referência aos textos evangélicos, vamos fazer a leitura dos itens 1, 2 e 3 do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para aqueles que dispõem do Evangelho, aí pertinho, podem nos acompanhar. A candeia debaixo do alqueire. Por que Jesus fala por parábolas? Item 1. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, e sim sobre o candeeiro, a fim de que ela ilumine todos aqueles que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. Item 2. Ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com um vaso ou a coloca debaixo da cama, mas coloca-a sobre um candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, porque nada há oculto que não acabe por ser descoberto, nem escondido que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. Lucas, capítulo 8, versículos de 16 e 17. Item 3. Seus discípulos se aproximaram e lhe disseram: Por que tu lhes falas por meio de parábolas? E Jesus respondeu: É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não foi concedido, porque
Ao que tem, lhe será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando diz: Ouvires com os ouvidos, e não entendereis, olhares com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo tornou-se insensível, e seus ouvidos tornaram-se surdos, e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não escutem, seu coração não compreenda, e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 15. Realmente Jesus conhecia aquele povo, suas peculiaridades e a sensibilidade, o respeito do Mestre por todos ali presentes na ocasião, independente da condição de cada um. Mas Jesus, nos seus exemplos, nas suas parábolas, sempre falou, trazendo sempre grandes lições. Amigo ouvinte, vamos buscar primeiro o que representam as palavras candeia e alqueire que encontramos, nessa passagem hoje do Evangelho no nosso estudo. O que essas palavras significam? O que é uma candeia? Antigamente, essa palavra, esse termo, era muito comum. E como a gente pode entender a utilidade, entender o que representava essa candeia? A candeia se assemelha a uma lamparina de barro, um objeto utilizado para iluminação, que continha, na época, azeite, e esse azeite mantinha o pavio alimentando a chama acesa da candeia. A candeia, geralmente, ela era colocada numa parte mais alta do cômodo da casa para que essa luz iluminasse e se estendesse a todos aqueles que chegavam na casa. Nossa, e quando a gente imagina, trazendo para os dias de hoje, é tudo muito diferente. Hoje a gente tem luz elétrica, interruptor, luz que acende até por sensor de presença. Não é, amigo ouvinte? Então, enfim, progresso tecnológico. Mas naquela época, a candeia era esse objeto comum e de grande utilidade. O outro termo que aparece no nosso estudo é alqueire. E o que é um alqueire? Para que serve? Quando a gente consulta o dicionário, a gente vai encontrar lá a definição assim: alqueire é uma unidade de medida agrária de valor variável, medida de capacidade para secos, cereais. E fazendo uma relação com a parábola, com referência aos objetos e costumes da época, o alqueire a gente pode entender como um cesto, um cesto utilizado para colocar grãos. E antigamente era muito comum a venda de grãos utilizando a medida do alqueire. Também ilustra o que representa o alqueire, esses cestos de carga que se colocava peso sobre o dorso, pendente de ambos os lados dos animais para transporte de cargas. E agora, amigo ouvinte, já vai ficando mais fácil o nosso entendimento. Se colocarmos a candeia debaixo do alqueire, o que significa? Significa que a chama da luz se apagou, obscureceu. E aí a gente entende
como já falamos anteriormente, que a candeia é esse objeto de iluminação que deve se manter aceso, se estendendo essa luz a todos. E aí vamos lá, vamos tentar interpretar aqui mais um pouquinho. Jesus ensinava com aquilo que era do cotidiano da vida das pessoas. A candeia na casa deve iluminar a todos e não ficar apagada debaixo do alqueire. A candeia, amigo ouvinte, representava essa luz viva, essa chama acesa, essa força, luz que não deve ser apagada, luz que deve ser revelada e não escondida. E por que Jesus falava por parábolas? E aí a gente volta lá no Evangelho, vamos ler o comentário de Kardec no item 4. Kardec nos diz: é de admirar que Jesus diga que não se deve colocar a luz sobre o alqueire, enquanto que ele mesmo constantemente esconde o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas, porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Disse-lhes tudo, portanto, seria inútil no momento, mas para vós eu o digo, porque vós foi dado compreender esses mistérios. Ele procedia com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não estão desenvolvidas. Dessa maneira, ele indica o verdadeiro sentido das palavras. Não se coloca a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam ver a sua luz. Essa sentença não significa que se deve revelar inconsideravelmente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem ele se dirige, visto que há pessoas a quem uma luz muito viva deslumbraria sem as esclarecer. Querido ouvinte, essa linguagem simbólica, através das parábolas, tinha uma razão de ser. Jesus falava, ensinava ao povo e nos trouxe, nessa passagem, o exemplo das crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram por completo. Assim, compreendemos o ensinamento por trás dessa parábola. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro. Por quê? Para que todos que cheguem na casa possam ver a luz. Isso não significa que se deva revelar inconsideravelmente todas as coisas. Todo conteúdo para o aprendizado deve ser proporcional à inteligência daquele a quem se vai ensinar. E Jesus tinha esse cuidado. Jesus, com os apóstolos, podia falar sobre os mistérios do reino de Deus, porque esses já eram capazes de compreender o sentido. Mas para o povo isso não era possível devido ao grau de entendimento que eles tinham. Daí Jesus usar os exemplos para ensinar. Por isso, o ensinamento de Jesus através das parábolas, para que aquelas pessoas, o povo, pudesse entender. E até em sinal de respeito, né? Porque aqueles que ainda não estão tão desenvolvidos, trazendo, né,
para o exemplo da candeia, seria ainda uma luz fraca, enquanto que nesse sentido a gente pode pensar para os apóstolos semelhante à candeia com luz forte. E para o povo ainda pouco desenvolvido, essa candeia com pouca luminosidade, mas à medida em que vai conhecendo, vai se instruindo, vai se desenvolvendo, essa luz, essa chama vai ficando cada vez mais viva, mais forte. E é bem verdade, nós sabemos que tudo acontece no seu tempo. Nada é por acaso. Hoje nós somos capazes de compreender a verdade de certos fatos, o que antes também para nós isso não era possível. E aqui a gente não pode deixar de lembrar do Espiritismo, né? Que é essa chave com a ajuda da qual tudo se explica com mais facilidade. Essa luz nos é revelada com essa claridade que a gente hoje já pode entender. Mas aí, amigo ouvinte, essa chave para abrir essa porta do entendimento, do conhecimento, isso é conosco. Essa responsabilidade para virar essa chave é nossa. É o esforço, é cada um continuar se empenhando, é o estudo contínuo, é o recurso da prece, é aquilo que nos sustenta, nos alimenta nessa força, nessa coragem para a gente estar sempre virando essa chave e abrindo essa porta, né? E falando em abrir, vamos abrir um parêntese consultando o Livro dos Espíritos, na questão 628, na pergunta de Kardec. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? E os Espíritos respondem: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada, e da qual faziam mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. Pelo que conheceis das leis que regem estes fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. Entretanto, para o estudioso não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germens de grandes verdades que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguravam sem razão alguma e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. E nessa resposta dos Espíritos, amigo ouvinte, a gente tem a orientação
de que a verdade é como a luz, né? O entendimento é esse. A verdade, assim como a luz, ela deve surgir gradualmente, porque o contrário causaria um deslumbramento, uma perplexidade diante dos olhos da pessoa. E aí o entendimento, que é o mais importante, poderia passar despercebido. Aquela claridade causaria esse deslumbramento que a pessoa não conseguiria entender, absorver, né, a compreensão do fato, ficaria deslumbrada com tanta luz diante dos olhos. E para aqueles irmãos que ainda permanecem com os olhos fechados diante da luz, qual a nossa conduta? A gente desiste deles? A gente entende que devemos deixá-los de lado? Não, amigo ouvinte. Essa conduta não é louvável. Devemos levar sempre a informação, a palavra que orienta e edifica, porque no momento oportuno o efeito vai acontecer. Do ponto de vista espiritual, a candeia é semelhante à mente esclarecida, com a claridade dos valores morais que afasta as trevas da ignorância sobre os homens que ainda tanto sofrem. É entender que cada um vai evoluindo no seu tempo. Esse despertar é individual e o esforço deve ser constante na busca dessa luz, assim como o esforço para mantê-la acesa na candeia. Vale ressaltar, amigo ouvinte, que a candeia acesa representa a importância para a revelação das verdades espirituais. E isso não significa dizer que aquele que mais sabe, que mais entende sobre essas verdades, deve guardá-las para si. Muito pelo contrário, o homem não deve ocultar a verdade na intenção de reter o conhecimento em seu próprio benefício. Agindo assim, estará colocando a luz debaixo do alqueire. Aquele que tem a visão mais consciente, com mais claridade sobre os valores do espírito, deve continuar progredindo, promovendo a palavra do Evangelho para germinar no próximo, no momento em que este estiver mais esclarecido. A ajuda no caminho da sua redenção. Guardar só para si o ensinamento é conduta egoísta, ação não edificante, não dirigida para o bem. Caminhando para o final do nosso estudo, no livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, na lição de número 81, A Candeia Viva, nos últimos parágrafos, Emmanuel nos diz assim: ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não ouvideis que a candeia viva de iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. E nesse sentido, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, na Missão dos Espíritos, a gente vai encontrar um trecho que diz assim:
Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis para a sua propagação. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Querido ouvinte, o conhecimento deve ser compartilhado, contribuindo sempre para a instrução e iluminação do coletivo. Somos instrumentos do amor de Deus, como a luz da candeia que deve se estender a todos no propósito do bem. Sejamos trabalhadores do amor de Deus. Hoje ficamos por aqui. Agradecemos por mais esta oportunidade e desejamos uma boa semana com vibrações de muita paz sobre as bênçãos de Jesus. Um abraço fraterno, Denise Pinhão. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.